Meus caríssimos irmãos, nesse 11º domingo, depois de Pentecostes, hoje também dia dos pais e primeiro dia da família, do início da semana da família, todos nós somos convidados a escutarmos com atenção aquilo que Deus, nosso Pai, quer dizer para nós. Esse milagre da cura desse homem surdo, mudo, é o sinal também que nosso Senhor quer, cujo evangelista São Marcos não narra o nome e a identidade desse homem. Com certeza, uma das aplicações que pode ser feita é que nosso Senhor também quer tocar nos nossos ouvidos, fazer com que nós ouçamos a sua voz, para que sejamos abertos a ouvir a Deus. E também quer tocar na nossa língua, para desprendê-la, a fim de nós usarmos esse meio poderosíssimo de comunicação, que é a fala, para louvarmos a Deus, edificarmos o próximo e assim servirmos melhor a nosso Senhor. Esse homem, nós podemos imaginar a situação real desse homem. O homem que não ouvia, o homem que não tinha possibilidade de aprender as coisas. Um dos grandes meios, poderosíssimos meios de aprendizado é através da escuta, do ouvido, do ouvir. Nós, ouvindo, aprendemos, às vezes, muito mais coisas. Por exemplo, até mesmo a nossa fé, ela vem através do ouvido. São Paulo diz que fides ex audito, a fé vem pelo ouvir. Alguém nos disse, alguém nos falou a boa nova, o evangelho, alguém nos anunciou o Senhor, a sua mensagem, e nós acreditamos, nós colocamos fé naquilo. E é por isso que nos tornamos cristãos, porque é pela adesão daquilo que nos falaram, é pela obediência da fé que nós prestamos o assentimento, que nós começamos a crer e nos tornamos cristãos. E isso não só é crer no sentido, nós começamos a ter fé no sentido de um sentimento apenas. Eu tenho fé, então eu rezo. Eu não tenho fé, então deixo de rezar. Não, não é fé sentimento, mas a fé convicção, é fé dom, é fé graça, que nos faz a gente dizer, eu não compreendo perfeitamente esse mistério, que mistério já é mistério, não é compreensível totalmente pela razão humana, mas eu digo, por conta de que Deus disse, porque Deus falou, Deus revelou, eu digo, creio. Então é o assentimento, é o obséquio da razão, é o prostrar-se da nossa razão, do nosso ser para aquilo que foi revelado. Então, disseram para a gente escutou, a gente prestou atenção. Não só entra por um ouvido e sai por outro, mas a gente fez com que aquilo entrasse dentro de nós de alguma maneira. E é interessante, quando o nosso Senhor cura esse surdo, nosso Senhor, esse gesto foi pego e colocado na liturgia do batismo, no ritual do batismo. O padre, o celebrante do batismo faz exatamente isso, antes de realizar o batizado. Ele toca com seus dedos no ouvido da criança e realiza esse gesto. Realiza esse gesto que Jesus realizou nesse surdo. Toca nos ouvidos e diz, éfeta. Quer dizer, abre-te. É a graça que faz com que a gente esteja pronto a escutar. Não só escutar e esquecer, mas escutar e guardar. A deixar a palavra de Deus transformar o nosso interior. Nós podemos ouvir a palavra de Deus de duas maneiras. A gente pode estar aqui para cumprir um preceito e, por obrigação, por uma tradição familiar apenas, não tem outro jeito, tem que ir na missa domingo, senão eu peco. Então eu venho à missa, escuto, ou cochilo durante a missa, ou olho o celular, ou me distraio com 1 milhão de coisas, até com um pardal, uma andorinha que entra na igreja. Ou eu venho para escutar o que Deus vai me dizer. É uma outra atitude. As duas pessoas podem estar escutando, mas só uma ouve de fato o que Deus quer falar. É interessante que Santo Agostinho, comentando esse fato de a gente escutar a Deus, ele diz, quando Deus fala no nosso interior, aí a coisa tem um outro sentido. Porque às vezes a gente passa anos escutando uma passagem e aquilo não diz nada para a gente. Não é por conta do pregador. O pregador às vezes ajuda, mas às vezes não tem nenhuma eloquência, não tem nenhuma sabedoria humana, nem oratória, não é?
Mas uma palavra simples que a gente escuta com o coração aberto faz toda a diferença. Por quê? Porque é exatamente a abertura que nós damos, é o sentido que nós pomos naquilo que Deus quer falar para a gente. E é interessante, Deus sempre fala, só que às vezes a gente não põe sentido, e por isso nada de novo acontece. E é por isso que a gente entra e sai do mesmo jeito, ou mais enfadado ainda. Né? Espiritualmente frio, gelado, com o coração duro. Por quê? Porque nós não deixamos a palavra de Deus adentrar lá no nosso âmago e transformar. E é interessante, a mesma palavra escutada, gera duas reações diferentes. Num coração, nada de novo. Eu já sei o que o padre vai falar. Eu tenho um parente que diz assim, eu já não vou na igreja. Por quê? Porque eu já sei o que o padre vai dizer. Essa passagem aqui ele vai dizer isso, essa outra passagem ele vai falar aquilo outro. Eu já sei o que ele vai falar. Para que eu vou lá se eu já sei? É perca de tempo. E o outro escuta e sai dali transformado. E se transforma de uma pecadora que escuta o Senhor, vai, e não tornes mais a pecar, numa grande Santa Maria Madalena. E um Agostinho, um jovem dissipado, um jovem mundano, num grande doutor da igreja, Santo Agostinho de Hipona. Então, a mesma palavra, duas reações diferentes, é a mesma palavra de Deus. Então, qual é a diferença? A diferença é, por que isso não acontece conosco, né? Porque muitas vezes nós não nos abrimos bastante para dizer o que Deus vai falar comigo hoje, o que Ele quer dizer para mim. E veja, a palavra de Deus sempre, ela desestabiliza, ela me tira da zona de conforto, ela quer dar um chacoalhão para que eu acorde frente a uma verdade que eu ainda não aderi perfeitamente, ou eu ainda não entreguei aquela situação, aquela região do meu ser que ainda precisa ser evangelizada, transformada pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Então, é interessante como o nosso Senhor faz. Ele cura aquele surdo mudo, mas isso tudo não é... Jesus não quis só curar por curar. Ele não era curandeiro. Jesus não veio para curar. Jesus não curou todos os doentes da época dele. Nem todos os mudos e surdos foram curados por Jesus. Por que esse foi? E esse homem não tinha nome? Porque simboliza cada um de nós, com a nossa surdez espiritual. Porque muitas vezes a gente não põe sentido, não dá caso, não faz caso da palavra dele. Uma hora aí eu vou deixar isso mudar a minha vida. Nosso Senhor fala, por exemplo, da necessidade da caridade, né, da paciência com os outros. Jesus era paciente, eu não sou assim. E eu nasci assim, vou morrer assim. Né? Ou seja, a gente também não... Com qual recepção a gente está vindo para escutar o que Deus vai falar para mim, pessoalmente? E é interessante, uma outra coisa que pode acontecer com qualquer um, até acontece comigo, muitas vezes na nossa oração pessoal, a gente ao escutar uma palavra, a gente encaixa essa palavra certinha numa pessoa, e não em mim, e não em nós. Já fizeram essa experiência? Ou seja, Deus fala uma coisa para a gente, e a gente logo se desvia, dizendo assim, não, mas aquele meu vizinho ali, aquilo ali, ele tinha que estar aqui. Minha esposa tinha que escutar essa aqui do padre. Nossa, isso aqui é certinho para o meu vizinho, esse é para o meu irmão, olha, esse aquele ali para fulano de tal. Não é para o vizinho, não é para o outro, é para você, é para mim, é para cada um de nós pessoalmente. Então o nosso Senhor quer falar, mas a gente precisa pôr sentido nas coisas. E nas coisas mais simples Deus fala, nos gestos mais simples, no olhar puro de uma criança, no estender da mão de um pobre que me pede ajuda, na aflição de um coração angustiado, que me pede uma palavra de consolo, de conforto, num amigo que se sente desolado ou desorientado, que me pede um conselho. Enfim, Deus sempre está ali falando com a gente, e às vezes a gente não nota. Não é? Vamos pôr sentido na coisa. Uma outra cura de Nosso Senhor nesse mesmo homem, foi que ele curou não só a surdez. Muitas vezes o surdo não fala, porque ele nunca teve experiência de saber o que é a palavra, a comunicação, a linguagem. Ele nunca escutou. Então ele não sabe falar porque ele é surdo. Então, geralmente o surdo é mudo, né? Mas Nosso Senhor não só cura a surdez, mas a mudez daquele homem. Ele começa a falar. Diz o evangelista que ele começou a falar corretamente. E proibiu de que ele saísse falando do milagre. Não sei se notaram aqui a passagem.
Jesus fala assim, ó, no Evangelho de São Marcos, ó, não obstante, quanto mais, ó, Jesus lhes ordenou que a ninguém o dissessem, não contasse aquele milagre. Inclusive para aquele homem ali, não fala para ninguém isso. Por que Jesus proibiu de contar, que ele anunciasse esse milagre? Por quê? Porque ele não queria que as pessoas entendessem que ele veio para solucionar, dar a cura simplesmente de doenças nossas, humanas, físicas. Jesus quer curar mais a alma do que o corpo. Ele cura também o corpo, mas mais do que curar o corpo, porque essa é função, não é de Jesus, é função dos médicos. Jesus é mais do que um médico, Jesus é médico das almas. Ele não vem só para devolver a saúde do corpo, mas a saúde da alma. Então ele se importa com a pessoa toda, né? Porque às vezes a gente pode curar de uma doença. A gente pode curar, ter a cura de um câncer, quando é feito com o tratamento correto, com antecedência, etc. Né? Mas a alma, e o câncer da alma, que é o pecado? Então muitas vezes Deus permite a doença do corpo, essa desgraça, como a gente diz, uma doença é uma desgraça, né? Uma coisa ruim, né? Leva à morte, etc. A morte é uma desgraça. Mas todas essas desgraças que nos acometem, não nos acometeriam se não houvesse o pecado, que é a desgraça das desgraças. Então, Jesus, que é o médico das almas, ele quer curar, ele permite a doença do corpo para curar a alma da gente. E uma das doenças, além da surdez, é a mudez. A gente não consegue falar. Falar o quê? Falar com Deus, falar o bem com os outros, falar bem dos outros. A gente usa a linguagem, a nossa língua, esse meio poderosíssimo, né, de comunicação. A comunicação é um meio poderosíssimo até da pessoa se dominar os outros, de domínio, né? A gente usa muitas vezes para ferir o próximo, para criticá-lo, motivados pelo nosso desajuste interior. Né? Ferido a gente fere, angustiado a gente angustia, desprezado a gente despreza. Né? E usar sempre, não usamos a língua para o bem, para edificar o outro. Às vezes a pessoa tem 99 qualidades, mas se ela tem um defeito, a gente tem a capacidade de aumentar o defeito da pessoa. E se esquece das qualidades. A gente é injusto assim. Né? E São Francisco de Sales diz, se a gente tem 99 motivos para pensar mal da pessoa, falar mal, e tem um motivo para falar bem, a gente tem a obrigação de falar bem. E a gente faz exatamente o contrário. Então, utilizar da língua para louvar a Deus, para falar com Deus os nossos próprios pecados. Para dizer para Deus, meu Deus, eu sou um miserável, um pecador. Mas não só dizer assim, confessar-se assim, né? A maneira evangélica, protestante, quer dizer, né? Mas confessar-se para o padre, contar mesmo as misérias para o padre. Não contar as qualidades, contar os pecados, as misérias, porque isso nos liberta. Quando a gente conta, joga para fora o nosso pecado, a gente está sendo livre, liberto. A gente escuta de Nosso Senhor, éfeta, abre-te. Nosso Senhor nos liberta das nossas prisões. Né? Vamos então pedir a Nosso Senhor, que é o médico das almas, que cure a nossa surdez e mudez espiritual, para que a gente possa escutar a sua voz e também louvá-lo e edificar e usar a nossa língua para a edificação do próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Credo in unum Deum, Patrem